o imóvel estar em garantia, ou seja, estar alienado a um banco, prejudica a liquidez na hora da venda? Essa é uma dúvida muito frequente a quem constrói para a venda, principalmente se você está no início dessa empreitada. E o vídeo de hoje é para tirar todas as dúvidas em relação a esta dúvida na hora da venda de um imóvel alienado. Então, antes de mais nada, se você ainda não me conhece, eu sou a Mayara e ajudo você a tirar a sua obra do papel. Então, para a gente dar início aqui à solução para essa dúvida, vamos entender primeiro o que é de fato o imóvel estar em garantia, estar alienado, que é a palavra mais utilizada. Alienado, alienação. Isso significa que o imóvel é de sua propriedade, afinal, ali na escritura vai constar você como proprietário ou proprietária daquele imóvel, daquela construção, né, daquele imóvel recém-construído. Porém, na parte de baixo ali da sua escritura, da sua matrícula, estará averbado, ou seja, esse termo averbado vem lá do cartório de registro de imóveis. Ele está descrevendo naquela escritura, naquela matrícula, que o imóvel está em garantia, ou seja, tem uma instituição financeira por trás que liberou o recurso para que você fizesse aquele imóvel e o imóvel em si estará em garantia durante o período de pagamento. Ou seja, enquanto você estiver ali com um saldo devedor ativo a ser quitado com aquela instituição, o imóvel estará em garantia. E na prática, o que é essa garantia? Se você não vir a pagar, o banco, a administradora, vem e tem direito de tomar aquele imóvel para si em forma de pagamento. Então, esses imóveis que são construídos através de recursos de bancos e administradoras, eles sempre ficam em garantia. Ou seja, eles têm ali, a empresa tem um respaldo de que o imóvel estará ali cobrindo o saldo devedor durante o período de pagamento. Então, isso significa o imóvel estar alienado em garantia. Outro pontinho aqui, antes da gente ir para a resposta final, é a questão da liquidez. Então, o que é uma liquidez, Mayara? Liquidez é quando você tem ali um tempo, um timer de venda entre depois que o imóvel ficar pronto até você concluir a venda daquele imóvel. Então, essa liquidez, ela corresponde ali ao tempo ideal de venda se comparado ao valor de precificação exata do imóvel. Ou seja, o imóvel não pode estar nem muito acima do valor, nem muito abaixo. Então, quanto mais assertivo estiver o preço do imóvel, mais a liquidez vai estar de acordo com aquela venda. Então, um imóvel, para que tenha liquidez mesmo estando alienado, é a dúvida maior que é o centro aqui do nosso vídeo hoje. Então, a primeira coisa, se o imóvel está alienado e o que faz esse imóvel estar alienado é o saldo devedor, a gente parte do princípio que este saldo devedor tem que estar quitado. Então, a maioria das empresas precisa quitar o imóvel, né, para que você tire a alienação. E existem 4 maneiras de você quitar este imóvel ou então fazer com que essa alienação saia do imóvel na hora da venda, permitindo assim que o imóvel tenha assim uma liquidez, que você consiga vendê-lo de uma forma rápida e segura tanto para você como vendedor, vendedora, quanto para quem vai adquirir aquele imóvel. Então, a primeira forma, a mais comum, a que o pessoal mais conhece, é quitar o saldo devedor em 100% da sua totalidade, utilizando recurso próprio. Ou seja, se a pessoa que vai comprar de você vai quitar aquele imóvel à vista, então ela já tem o capital para quitar o imóvel à vista, você vai usar uma parte desse capital que ela vai te pagar pelo imóvel, afinal, o seu saldo devedor é sempre menor do que o valor do imóvel na venda, por isso que é um investimento excelente quem constrói para a venda, porque você tem ali um percentual muito generoso de lucro, então você tem ali um percentual desse valor que a pessoa está pagando para você, você utiliza para quitar o saldo devedor, elimina a dívida e tira a alienação daquele imóvel. Ou seja, uma vez que zerou a dívida, zerou o saldo devedor, você não tem que manter mais aquela alienação. O banco não tem que manter mais a alienação. Então é possível tirar esta alienação, que é a forma mais simples, a forma mais conhecida, que é quitando o imóvel à vista.
Mas vamos ser honestos. Hoje, a minoria dos imóveis são vendidos através de uma transação à vista. Ou seja, a pessoa chega ali com o cash, com o Pix, com a transferência e fala, vou quitar 100% do valor à vista. A maioria das pessoas envolvem instituições financeiras na hora da compra de um imóvel. Isso é um percentual muito maior, então a probabilidade de quem vai comprar a sua casa, que está sendo construída, que vai iniciar a construção em breve, de que essa pessoa compre através de uma instituição financeira é muito maior do que se ela quitar à vista. Mas caso ela vá quitar à vista, você já sabe como faz para tirar ali a alienação e fazer com que essa venda seja rápida. Então, a primeira parte, quitar à vista. A segunda parte é um processo também muito conhecido, que é o interveniente quitante. Então, o que é um interveniente quitante? O interveniente quitante é você está com a sua dívida aqui com a Rodobens, por exemplo, o seu imóvel foi construído através do capital da Rodobens, mas quem vai comprar o seu imóvel vai adquirir um financiamento Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, qualquer outro banco que ela escolha, que é de preferência dela, e ela vai contrair um financiamento com esta instituição para comprar o imóvel que você está vendendo. Então, o que significa na prática interveniente quitante? A pessoa que vai comprar de você, junto com o banco que ela escolheu, vão quitar a dívida com o seu banco, com a sua administradora, que no exemplo aqui é a Rodobens. Então, ela vai utilizar daquele crédito de outra instituição financeira para quitar esta instituição financeira que já está ali com alienação no seu imóvel. Então, na prática, interveniente quitante é um banco quitando outro banco, uma administradora quitando outra administradora, uma instituição financeira quitando outra instituição financeira. Então, nesse exemplo, esse outro banco vem, quita 100% da dívida aqui com a Rodobens, elimina, desce a zero o saldo devedor e a diferença do valor, porque sempre tem a diferença, uma vez que você tem o seu lucro, né? Ele vai para você. Então, o financiamento daquela pessoa ou o consórcio daquela pessoa vai quitar 100% da dívida que você tem pela construção, pela compra do terreno e a diferença do valor vai para você. Esse é um processo de interveniente quitante. Então, na prática, não sai a alienação, né? Você só dá baixa, você faz uma carta de quitação na instituição que você tem a princípio alienação e a pessoa que vai comprar o seu imóvel transfere o imóvel para o nome dela e mantém a alienação no nome de um outro banco em garantia de uma outra empresa. Então, isso é um interveniente quitante, bem conhecido também nessa área de venda de imóveis recém-construídos que utilizam de crédito de empresas. Então, até aqui é as formas tradicionais, é a quitação à vista, é o interveniente quitante. Agora, as outras duas maneiras que tem para você ter liquidez na hora da venda, mesmo o imóvel estando alienado, é uma exclusividade nossa aqui da Rodobens. Então, se atentem muito a esses dois pontos que eu vou falar agora, que são os grandes diferenciais, principalmente se você constrói no intuito de investimento para a venda. Então, o terceiro ponto é a transferência de titularidade. Isso é exclusivo, isso abre portas para vendas e eu vou te explicar o que significa transferência de titularidade. Então, o imóvel está alienado, o imóvel já está pronto, você vendeu aquele imóvel, porém ele está ali com averbação, está alienado, tem um saldo devedor pendente a ser quitado em determinado número de parcelas. Então, a transferência de titularidade é você transferir daquele momento. Então, apareceu o comprador, apareceu a compradora, você vai falar para a pessoa, olha, a partir de agora é com você as parcelas que eu tenho lá na Rodobens. Então, eu transfiro aquele saldo devedor juntamente com a escritura, obviamente, para a pessoa que for comprar o imóvel de você. Então, ela assume, como se diz, né? Como eu digo para os meus clientes, ela pega o bonde andando. Então, ela vai assumir um exemplo. Você tá ali na 10ª parcela. Então, ela vem e assume a partir da 11ª parcela. Então, se a sua obra levou ali 10 meses para ser concluída, você vendeu, teve uma liquidez
eficiente ali na hora da venda, vendeu no primeiro mês, você transfere a dívida. Então, a partir do momento em que você transferir a escritura para o nome dela e você tiver ali a venda concluída, né, através de um contrato de compra e venda, a Rodobens transfere, nós transferimos a dívida para o nome dela. Então, o saldo devedor que consta naquela escritura, né, que estará ali alienado, vai passar a ser do seu comprador ou da sua compradora. Você não tem mais dívida nenhuma com a Rodobens e você recebe a diferença do valor. Essa diferença do valor, ela pode ser feita tanto através de recurso próprio de quem está comprando de você, porque hoje as pessoas, né, na grande maioria, já se preparam para ter ali de 20 a 30% do recurso já disponível em caixa para compra de um imóvel pronto, porque a maioria das linhas de crédito exigem que tenha esse valor de entrada, de antecipação. Então a pessoa já tem esse recurso que pode ser transferido diretamente para você através de uma transação à vista, ou caso ela não tenha todo o valor, se a sua margem de lucro for maior, 50%, 55%, ou ela não tem todo o capital, ela pode aumentar o crédito aqui com a gente na Rodobens, deixando o mesmo imóvel em garantia, ou seja, a gente faz um adendo ao contrato e a gente transfere para você essa diferença de valor. Então, ela pode tanto quitar o seu lucro através do próprio recurso ou usar o recurso da empresa que já está ali no contrato, no caso a Rodobens, para que seja pago para você o seu lucro. Então, isso é uma transferência de titularidade. Muito usada por quem constrói para venda aqui comigo. Porque é simples. Então, você não tem que solicitar que a pessoa busque uma outra instituição financeira. Você não tem que depender que aquele comprador ou aquela compradora tenha o recurso 100% à vista para que compre o seu imóvel. Então, a pessoa passou ali por você na obra ou então onde você anunciar a venda. Você pode, inclusive, anunciar que o imóvel já está parcelado. Então, você vai descrever para a pessoa, olha, este imóvel que você está vendo, aí você descreve, logicamente, todas as qualidades do imóvel, está com o valor de X valor à vista, né? Esse valor é a entrada e tantas parcelas de X valor. Aí você vai passar as parcelas que você tem do seu plano que você adquiriu o crédito para fazer a construção. Então é tudo de uma forma muito legalizada, não é aquilo por baixo ali em contrato de gaveta, é feito realmente uma transferência de escritura no cartório de registro de imóveis e a pessoa que for comprar de você fica com o nome tanto na escritura quanto no crédito aqui com a Rodobens. Então isso facilita a venda, principalmente pela questão de nós não termos comprovação de renda. Então, hoje nós sabemos que a grande burocracia da maioria das pessoas ao comprar um imóvel pronto é a questão da comprovação de renda, a questão da entrada. Então, quando você faz uma transferência de titularidade, você facilita tanto a entrada quanto a parte da comprovação de renda e aprovação do crédito, porque essa pessoa não vai precisar comprovar, a não ser que a gente esteja falando de um imóvel acima de 2 milhões. Aí, nesse caso, ela tem que comprovar 3 vezes o valor da parcela. Caso contrário, caso seja um imóvel, um saldo devedor, no caso, abaixo de 2 milhões, ela não precisa comprovar renda, ela só precisa estar com o nome ok. Então, você facilita a venda daquele imóvel, porque você abre um leque para ela, que até então ela não tinha, que é simplesmente assumir a dívida. E, claro, é uma dívida, não é qualquer dívida, porque estamos falando de uma parcela, de um crédito, né, com a taxa de 1,7% ao ano, num prazo de pagamento reduzido. Então, logicamente que chama a atenção de quem vai assumir aquele parcelado, chama muito mais atenção do que se você falar que está parcelado em 30 anos, 35 anos. Então, além de ser um prazo de pagamento reduzido, ela tem um custo final menor e a facilidade de apenas assumir da onde você parou ali a sua linha de crédito e pagar para você a diferença ou complementar o crédito aqui com a gente. Então, essa parte é, de fato, a única forma de você vender um imóvel alienado sem ter que quitar, ou seja, você não usou o recurso para quitar, você não dispôs do recurso para quitar, a pessoa vai continuar pagando o saldo devedor e você vai ficar apenas com a parte mais interessante, que foi a que você se predispôs a construir o imóvel, que é o lucro. Então, o lucro ele fica para você e a pessoa continua ali com o parcelamento. Então, esse é o maior diferencial, que é nossa transferência de titularidade.
Aí, o quarto ponto é a questão da transferência também, mas de garantia. Então, transferência de garantia. O que é isso, Mayara? Então, ao invés de eu transferir o titular, ou seja, quem está pagando de fato aquele plano, quem está com o nome na escritura, eu transfiro o imóvel, ou seja, a garantia. A garantia, ela tem ali a escritura, a matrícula. Então, chegou ali na hora da venda, você tem um outro imóvel seu, ou um imóvel que você está construindo vários imóveis ao mesmo tempo, você quer deixar outro imóvel em garantia para desimpedir aquele imóvel de estar alienado. Então, você pode apresentar outra matrícula, né, outra matrícula ali, para que a pessoa possa comprar o imóvel de você, ele não estando alienado. Então, você faz uma transferência de garantia, apresenta outro imóvel para que ele fique no lugar daquele que você acabou de construir e está vendendo, para que cubra a garantia. Então, para que cubra a garantia, para que a gente consiga fazer essa transferência de garantia, o imóvel que você vai apresentar precisa ser de valor igual ou superior ao valor do saldo devedor atualizado. Ou seja, na data em que você for fazer a transferência, o imóvel tem que estar avaliado em valor igual ou superior àquele saldo devedor que você está aqui com a Rodobens. Então, essa transferência de garantia, ela é muito usada, né, pelos meus clientes, no caso da pessoa estar quitando à vista. Então, você tem ali a garantia, né? O seu imóvel está alienado, você construiu usando o capital da Rodobens e a pessoa que vai te quitar está quitando à vista. Então, para que você não tenha que dispor de uma fração desse recurso para quitar a Rodobens, para quitar o saldo devedor daquela dívida, você usa todo o capital para você, reinveste nas suas próximas construções, investe na onde você achar que é a melhor opção e transfere a garantia, ou seja, essa garantia passa para um outro imóvel e você recebe 100% do capital. Então, isso é muito utilizado, obviamente você vai ficar ali com as parcelas, mas muitos clientes preferem ter ali o capital na mão, que faz com que o capital gire mais rápido, girem mais obras, esteja numa aplicação que renda mais que a nossa taxa, que é uma taxa baixinha em um prazo de pagamento reduzido. Então, é muito utilizado para quem quer receber todo o montante, o 100% do valor do imóvel, deixando o outro imóvel em garantia e desimpedindo ali, ou seja, não está mais alienado, você pode transferir para a pessoa que estiver comprando de você. Então, essas são as 4 maneiras que você tem de ter liquidez na hora da venda, mesmo o imóvel estando alienado. Quitação à vista através do seu comprador ou compradora, o interveniente quitante, que é uma instituição financeira quitando a outra instituição financeira, o nosso queridinho, que é a transferência de titularidade, ou seja, a pessoa que for comprar de você assume a sua dívida aqui conosco e a gente faz a transferência da escritura para ela, repassando o valor que seria o seu lucro ou através de uma quitação à vista por parte dela, ou aumentando o crédito aqui com a gente, e a transferência de garantia, que é tirar a alienação daquele imóvel e passar a alienação para um outro imóvel, para que aquele imóvel possa ser vendido sem nenhuma alienação. Então, é lógico que, respondendo então, Mayara, prejudica ou não prejudica a liquidez de um imóvel ele estar alienado? Não prejudica de forma alguma, porque estamos falando de prazos muito acelerados. Hoje todos os nossos processos são digitais, então a baixa, né, independente da forma como você escolher dessas 4 maneiras que eu te passei, ela é feita em até 2 dias úteis. Então você vai estar providenciando ainda contrato, vai estar negociando, vai estar ali com o intermédio de um corretor, de uma imobiliária. Então, 2 dias úteis passa assim. A pessoa, se fosse que está à vista, ela também tem ali de tirar o recurso, né, se estiver aplicado. Então, é um prazo muito acelerado, que não vai prejudicar de forma alguma a sua liquidez. E logicamente que aí tem um prazo do cartório, que cada cidade tem o seu prazo, mas já é um prazo que a pessoa que está comprando, o corretor, a imobiliária, a empresa que está intermediando aquela venda, ela tem consciência dos prazos que o cartório da cidade exige. Então, não prejudica de forma alguma a liquidez na hora da venda, um imóvel estar alienado. Até porque a maioria dos imóveis hoje que são construídos estarão alienados, porque é muito melhor você utilizar de recursos de uma empresa, visando que você vai ter um curto período ficando com aquele saldo devedor no seu nome,
Fica com aquele saldo devedor no seu nome ou no seu CNPJ, depois você vai transferir, você vai quitar aquela dívida, então é um curto período, é só durante o período de obras, né, o período de documentação inicial, liberação do crédito e período de obras, e depois você vai ali dispor da quitação ou da transferência e você vai receber o seu lucro. Então, a maioria dos investidores que constroem imóveis hoje para venda optam por utilizar capitais de empresas da Rodobens para que você possa executar aquele plano de tirar aquela obra do papel sem colocar 100% de recurso do bolso. Então, é uma forma também de você capitalizar através de uma instituição financeira, porque você sabe que vai ser por um curto período que você vai ficar ali com aquele plano ativo para você e depois você tem essas 4 maneiras de tirar a alienação e fazer a venda, que é a hora mais esperada de quando se constrói para investimento de venda. Então, espero ter te ajudado, espero que essa dúvida esteja 100% sanada. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!